Olá, sejam muito bem-vindas a essa série que eu chamei de Transformações Reais, do automático para a presença. Eu sou Valéria Bordim, sou terapeuta, especialista em mindfulness e em consciência alimentar, e nessa série eu convido mulheres incríveis a compartilharem como que elas conseguiram sair do piloto automático, acolher mais a autocrítica e criar rotinas diárias com mais presença. E o nosso objetivo com essa série é simplesmente inspirar você aí do outro lado, que com pequenos passos a gente pode criar mudanças mais sustentáveis na nossa vida. E hoje eu tenho a honra de receber aqui a Ana Cachopas. Ana é uma cliente, gosto de falar, não gosto de falar paciente, não, gosto de falar cliente. Ana é uma cliente minha de muito tempo, que virou uma amiga. Então, a Ana, ela é portuguesa, ela é empreendedora, empresária, tem uma fábrica de queijos tradicionais em Évora. E eu a convidei para que ela pudesse trazer um pouco da experiência dela para nos inspirar. Ana é uma mulher extremamente corajosa. Quando ela decide uma coisa, vai lá e faz. Né? A gente estava aqui hoje gravando e tivemos algumas dificuldades com a gravação, mas enquanto ela não conseguiu resolver, ela não sossegou. E aqui estamos nós, né? Participando dessa conversa. E seja muito bem-vinda, Ana. Só para a gente contextualizar aqui um pouco, eu vou contar como que a gente se encontrou, né? Quando a Ana me buscou, que eu lembro muito disso é que ela fez um curso meu, era as 9 fomes, e eu dizia assim no curso, né? Esses mecanismos de autorregulação, da fome, da saciedade, eles vêm com a gente de fábrica. E ela falou para mim, a minha fábrica não colocaram esse mecanismo, né? Que ela tinha uma dificuldade de acessar, né? Essa sensação que é realmente fome, saciedade, como que é isso, né? E também tinha uma questão com os impulsos, que é muito comum na nossa rotina multitarefas. A gente está tão no automático que é aquela coisa, né? Quando eu vi, já foi. Quando eu vi, já comi. E aí já foi. Então, ela me trouxe muito isso. Não foi muito por aí, Ana? Olá, Valéria. Muito obrigada pelo convite. Foi totalmente por aí. Portanto, eu conheci a Valéria, eu não era muito dada a estas coisas da internet. Ah, Isto começou tudo, pronto, na época do Covid, em que eu comecei a ter mais contacto com estas coisas e lembro perfeitamente que foi no dia 15 de agosto, de 2020 que eu decidi ligar-lhe e marcámos e avançámos. Eu sou sincera que no princípio eu fiquei um bocadinho assustada. Porque para além de eu não vir com essa formatação de fábrica, eu tinha aquele medo da mudança que tinha que ser para o resto da vida e de como é que ia ser essa mudança. E de facto eu lembro-me de ter nas nossas primeiras conversas a Valéria me ter dito assim: olha, Ana, isto é uma coisa que não é para já, que é uma coisa que vai sendo gradual, que vai acontecendo, pode demorar meses, anos, e eu pensei assim, anos, meses, não, eu não vou conseguir estar aqui durante meses e anos, mas não, eu estou e estou até hoje, e sou-lhe eternamente grata porque a Valéria tornou-se realmente uma amiga do coração, foi como um anjo que apareceu na minha vida e que me conduziu neste caminho, porque a primeira coisa que eu percebi ao longo das nossas práticas foi que isto não é uma meta, é um caminho muito longo, muito lento, em que a gente vai aprendendo. Uhum. Vamos aprendendo. Se a Valéria me perguntar assim, como é que você chegou lá? Eu basicamente não sei. Eu fui indo a pouco e pouco, as situações iam aparecendo, a Valéria conduzindo para que eu percebesse a realidade das coisas e para que introduzisse em mim e para que conseguisse lidar com as coisas, e as coisas foram acontecendo. A pouco e pouco, devagarinho, quase sem eu dar por isso. Uhum, uhum, E até que realmente eu consegui ter uma relação completamente diferente com a minha alimentação e com os meus impulsos, com o meu stress, uhum. e consegui lidar com as coisas de uma maneira completamente diferente e hoje é perfeitamente tranquilo.
Eu acho que o que você traz é muito importante, que é essa coisa da consistência e dos passos pequenos. Porque não é isso, não é simplesmente quando eu tenho um comportamento e eu quero transformar esse comportamento, por mais que eu entenda, né? Isso era uma coisa que a gente sempre falava, mas que a gente compreenda, eu já entendi, né? Eu já entendi que eu estou indo no automático, eu já entendi que eu tenho que parar e prestar atenção, mas esse comportamento que foi tantas vezes repetido, ele tá ali, mais forte, né? E a gente fica muito refém disso, parece que é muito difícil mudar. E como a mudança não é automática, tô ok, já vi isso e fui para aquilo, isso, né, às vezes acaba assustando. E a Ana É, foi faz. nesse processo, um passo de cada vez, né? E a estrutura das práticas, na verdade, eu não faço nada, eu só mostro o caminho. É ela quem E, constrói, né? Ela que e construiu toda outra, essa jornada. O que eu faço é é uma pegar das a luz e falar, olha aqui, ó, dá uma olhadinha aqui, vamos fazer desse jeito, né? E aí, se ela também não tivesse se colocado nesse lugar da observadora que é de si mesma e ter coragem de olhar e realmente estar lá num passo por vez, ela não teria feito toda essa jornada que fez, né? Então, isso é muito o mérito dela, ela conseguir fazer todo esse conteúdo, essas práticas que a gente trabalhou juntas, se integrando, né, na vida. E achei bacana ela falar isso, né? Que ela não sabe exatamente como foi, mas foi algo gradativo, né? Foi um passo de cada vez e as coisas foram se formando. Você lembra, Ana, se teve alguma prática ou que tenha te chamado a atenção, ou que essa realmente foi algo que você usou mais durante a sua jornada, ou usa até hoje? eu acho que o básico para mim é a respiração. É aquilo que a gente aprende logo ao princípio, Uhum, é aquilo que, sem eu dar por isso, ficou até hoje. Portanto, aquela sensação, para quem nunca meditou, como eu que nunca tinha meditado mas que gostava daquela paz, daquela sensação, eu lembro-me que ao princípio eu sentia aquele arzinho frio a entrar até lá dentro, coisa que eu nunca tinha percebido, que a gente respirava assim, não é? E uhum, então aquela prática da respiração dá uma calma à gente, uma consciência, a gente aprende a sentir o corpo, porque essa é uma das coisas. Há mais ou menos duas ou três coisas que me marcaram aqui nisto tudo e que eu não, até hoje eu tenho muito presentes. Que é aquela situação que a Valéria fala do sair do automático, em que a gente não tem consciência que está no automático e faz muita confusão a toda essa situação e que realmente o sair do automático, ou a gente estar no automático é uma coisa natural para quem anda no uhum, dia a dia e que é muito importante essa saída do automático, acompanhada de uma mudança de hábitos, que é outra coisa que custa ali a desenvolver, e que de facto as práticas da respiração acalmam muita gente e dão muita consciência a essa situação. uhum, uhum, Depois fomos fazendo algumas práticas mais relacionadas com a alimentação, coisas em que você mostrava verdades sobre os alimentos. Por exemplo, eu lembro-me de termos feito algumas práticas de degustação de alimentos, daqueles alimentos processados, em que eu percebia que aquilo que estava ali a comer não tinha nada a ver com o sabor em que eu comia quando comia compulsivamente. uhum, Portanto, aquele sabor, quando a gente come com atenção, com calma, com consciência daquilo que estamos a fazer, não tem nada a ver, aquilo não presta, aquilo é uma coisa que não é boa de comer. uhum, uhum, E aprendi que aqueles alimentos são feitos para a gente aprender a gostar deles e estar viciada neles. uhum, Hoje eu não consigo comer uma batata frita da mesma maneira, de pacote. Aquilo não tem bom sabor. uhum, Outra das coisas em que eu percebi realmente as situações e que demorei muito tempo a sentir aquilo que você dizia, que é aquelas ondas de ansiedade que a gente tem de querer ir comer por por impulso. impulso. E você dizia-me assim, Ana, espera que isso passa. Isso demora uns segundos e é uma onda e vai passar. Primeiro que eu percebesse isso, não é? Primeiro que eu sentisse isso em mim, demorou algum tempo, mas de facto eu lembro-me que a primeira vez que senti isso foi assim uma coisa espetacular, porque eu disse, caramba, isto é verdade, isto acontece. E passou. Veio aquela vontade.
a gente senta-se, para, respira, fica ali uns segundos e passou. Acabou Uhum, a vontade de comer. Ah, é incrível realmente, e todas estas pequenas práticas, se a gente sentar ainda hoje, eu sento-me durante o dia, paro, respiro fundo, sinto ar, tenho aquela coisa de descontrair os músculos, sentir o corpo e a gente daí a segundos está completamente diferente. uhum, São coisas que acabam por ficar para a vida e que nos sim, vão servir sempre para a gente se acalmar, se controlar e aproveitar, porque a gente tem que aproveitar as coisas boas da vida e essas são algumas coisas boas da vida que a gente também aprende com as meditações, ouvir aqueles pequeninos sons, os cheiros, olhar para ver as coisas bonitas. São coisas que acabam por ficar na nossa vida e que nos vão ajudar bastante, não só a nível alimentar, como a todos os níveis, acaba por ir nos ajudar ao longo da nossa vida, a nível sentimental, a nível de bem-estar, vai nos ajudar a ser felizes. sim, sim, porque somos uma, né? Os cenários Sim. são diferentes, mas somos uma só, né? Então, isso é bem bacana, porque quando a gente aprende essa forma de nos autorregular, né? Que a gente está lá tão preso na nossa mente, e quando há uma prática tão simples como essa que você trouxe da respiração, que consegue, é como se a gente desse um reset, né? Começasse de novo. Uma vez eu escutei, numa das práticas que eu guiei aí em algum evento, uma moça chegou para mim e disse: Sabe, a sensação que eu tenho é que quando eu faço essa prática da respiração, é como se eu estivesse passando num filtro. Eu tô tão cheia de coisa, aí vou passando, passando, quando chega no final, é como se eu estivesse mais limpa, mais, né? E é um pouco isso que É, você traz, essa consciência que a gente vai tendo. E não é é a pessoa algo. calma, desce à terra e fica presente, pronto, fica, fica-se, para além de calma, fica-se consciente e Exato. consegue resolver as coisas de uma outra maneira logo. Sim, porque quando você está na luz dessa consciência, você está sendo quem você realmente é ali e você tem mais clareza, né? Então, é isso, a luz te mostra. Peraí, olha aqui o que tem aqui na minha frente. Agora, nesse lugar de observadora, que escolha eu faço? Que é completamente diferente da que a gente está no automático. E o mundo nos convida a estar no automático o tempo todo. Então, por isso que conhecer esse tipo de recurso vai te ajudar. E a Ana trouxe aqui, não só na questão alimentar, né? Mas no dia a dia, nas outras atividades da gente. E você falou um pouco, né, dessas experiências que você teve com as práticas de alimentação. E eu me lembro muito de uma prática que a gente fez. Eu não sei agora se era um bolo que você gostava. Eu pedi para você trazer algum alimento que você dizia, esse aqui eu Era não, uma não, esse torta aqui não dá porque tem que comer chocolate. mesmo, mas não consigo comer devagar. Esse aqui eu como muito mais do que eu preciso, que eu gosto. Beleza. Aí ela trouxe o bolo, né? Um bolo. Uma E aí a torta de gente, chocolate. hã? Era Torta uma de, torta de uma torta de chocolate. chocolate. E aí ela foi comendo, depois ela começou a perceber, mas peraí, eu não preciso mais disso, né? Já É, tinha meio que saturado aquilo ali, né? Então, ela mesma se surpreendeu, porque é isso, a gente está tão no automático, a gente acredita tanto nessas coisas porque a gente vai fazendo de uma forma que a gente aprendeu, a gente repete, 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 e quando você para e realmente observa, você fala, opa, mas não é bem assim, né? Mesma coisa com os ultraprocessados, né? a gente até acha que não consegue viver sem aquilo, que aquilo é essencial para nós. E às tantas, o que eu descobri com as mudanças que fui fazendo até hoje é que é exatamente o contrário. É que a gente se viver sem aquilo, se não comer aquilo, nós andamos muito melhor, o nosso corpo. Porque depois tem aquela coisa que você também me dizia que eu nunca tinha reparado, nem acreditava, basicamente, é verdade ao princípio, que era de escutar o nosso corpo, de ouvir o que o nosso corpo nos diz. Uhum. Isso para mim, o que é que isso era? Isso fazia uma confusão grande, não é? E hoje eu percebo perfeitamente que nós não precisamos de comer aquelas coisas e se comemos aquelas coisas, o nosso corpo dá-nos sinais de que não está bem. Qualquer coisa não está bem, nós não nos sentimos. Eu não me sentia bem. Uhum.
E depois estar algum tempo sem comer e voltar a comer alguma coisa, percebemos logo que o nosso corpo diz assim: não, isto, eu não quero isto está-me a fazer mal, eu não quero isto, eu não me sinto bem com isto. É o estômago que não se sente bem, é a barriga que não se sente bem, é a gente que fica mais ansiosos, mais nervosos e nada daquilo nos faz bem. Uhum, E nós conseguimos, através deste, perceber e ouvindo os sinais e vendo os sinais que o nosso corpo nos dá, de que aquilo não nos faz falta, que aquilo faz-nos mal, que nós nos sentimos muito melhor se não comemos aquelas coisas, que uhum, andamos mais tranquilos, mais contentes, mais felizes, mais bem dispostos. E aquilo é uma dependência que nós ali temos e que quando nos conseguimos libertar, ficamos bem, uhum, ficamos sem necessidade de nada daquilo e sim. começamos a perceber como é que aquilo nos faz mal. E isso também te ajudou, né, Ana, te conduzir a fazer escolhas melhores de alimentos que eram bons para você, né? E daqueles que, por mais que você gostasse, né? Então, eu acho que depois disso tem todo. A Ana adora pão, ela é que nem eu, né? A gente ama o pão. E muitas vezes um excesso de pão causava desconfortos, né? Mas a gente, por conta do sabor, do prazer, ficava muito ligado aqui. E quando ela conseguiu ir quebrando isso, né, e se soltando desse lugar, ela também teve outros ganhos, não foi? Com essa sua forma nova O de comer, né, nessas suas pão é realmente, posições. o pão é realmente aquela situação que foi mais difícil para mim. No entanto, hoje eu percebo que não preciso deixar de comer pão, Uhum, eu posso comer o meu pão, tenho que comer o meu pão na medida que eu percebi que era bom para o meu corpo. exato. Portanto, eu acho que nós somos todas diferentes. Aquela coisa da dieta tipo, que é uma palavra que eu não gosto, que é dieta, mas no estado geral da palavra, aquela dieta Uhum, tipo que toda a gente deve fazer quando quer perder peso, não existe, não é verdade. uhum, A causa nem sequer é perder peso, é a gente sentirmos-nos bem connosco próprios e cada pessoa é diferente. Portanto, nós temos que perceber, eu tive que perceber o que era bom para mim, o que é que me fazia mal, o que é que me fazia bem, estabelecer ali limites. Eu gosto muito de pão, eu como o meu pão ao pequeno almoço. uhum, Do dia eu passo bem sem ele. E, e aprender, pronto, havia situações que a Valéria com certeza que se lembra, eu tinha muitas dificuldades com os lanches. uhum, Portanto, o lanche era sempre uma parte muito crítica, porque eu nunca sabia o que é que havia de comer. Não havia nada que eu conseguisse enquadrar num lanche que me fizesse sentido uhum. e que eu conseguisse dizer assim, eu como isto porque eu tenho um problema grande, eu gosto muito de comer. Isso não é um Que acaba por não problema, ser né? um problema. Eu, para mim, acho que até hoje acho que é bom, porque acho que aquelas pessoas que comem sem gostar de comer não tem gracinha nenhuma. Uhum, Portanto, eu acho que é muito bom gostar de comer. Agora, nós temos que aprender o que é gostar de comer para cada uma de nós. É para mim, gostar de comer acaba por ser comer aquilo que me vai fazer sentir bem, uhum. dentro da. E depois eu estava a falar nos lanches, e neste sentido é assim: eu descobri que eu não preciso lanchar. Eu hoje descobri que para mim o que me faz mais Uhum, sentido é, eu, por exemplo, eu tomo um pequeno almoço, almoço e janto. E eu não faço mais refeições. E aquelas eu faço-as. A Valéria sabe que eu sou assim um bocadinho. Gosto de pôr o prato bonitinho, a pôr a mesa bem bonitinha. Essas coisas para mim são importantes. Pode haver pessoas uhum, para que não sejam importantes. Eu descobri que isso para mim faz parte da refeição e faz parte de um complemento para me deixar satisfeita. Para mim tem uhum, que estar tudo bonitinho na mesa e o prato todo bonitinho. Eu faço aquelas três refeições, eu abdiquei do lanche, transformei, faço assim, janto mais cedo, eu janto por volta entre as 6 e as 7 da tarde. É bastante cedo para um jantar, mas permite-me tirar o lanche e permite-me resolver outro problema que eu tinha, que era o refluxo durante a noite. Portanto, eu janto mais cedo, tiro o lanche e resolvo o problema do refluxo. E cada pessoa tem que acabar por ir descobrindo o seu caminho e descobrindo aquilo que uhum. lhe faz bem e adaptar à vida que cada um Exatamente. tem. Uhum, é isso mesmo. E esse processo vem através desse estado de autoobservação e de consciência, né? De você se perceber. Será que eu preciso mesmo disso?
experimenta, não, eu consigo seguir assim, assim eu me sinto melhor. Então, quando a gente for pensar em a dieta, que ficou com esse nome realmente muito ruim, porque fica muito associado essa dieta de emagrecimento controladora, Condições. mas quando a palavra de raiz de dieta é o nosso padrão alimentar, o que a gente, né, naturalmente come. E essa autoobservação, ela é importante, porque o nosso corpo tem essa sabedoria. E hoje a Ana comprova isso. Incrível. E no começo ela não acreditava muito nisso, não, né? Mas E a o confusão. exercício dela se colocar nesse lugar e falar, ok, então deixa eu ver, vou observar, ajudou ela nessa condução. E hoje ela tem essa clareza do que lhe faz bem, do que não lhe faz bem, do que é importante ela colocar na alimentação dela, o que não é, e o que ela consegue ficar sem numa boa, né? E outro ponto legal que ela traz é a questão da conexão com a satisfação. Ela diz, eu gosto de comer. Eu acho lindo isso, porque o gostar de comer, a satisfação, né? Quando a gente fala a gente gosta de comer, é porque a gente quer sentir esse prazer que o alimento oferece para a gente. E a satisfação, ela é uma emoção, ela é uma emoção positiva. A gente, como ser humano, tem essa conexão com o alimento. É prazeroso comer, daquele, que delícia. E eu Uhum. aqui, a Ana estava falando, eu me lembro uma vez que ela tem uma vida bastante corrida, né? Assim, muitas tarefas, por conta do trabalho dela. E eu ficava toda hora, Ana, dá uma pausa, vai parar um pouco, pega um final de semana. Aí eu me lembro uma vez que ela parou, eu não sei, foi em algum lugar muito lindo, ela me mandou até uma foto. Ela falou: Eu estou aqui apreciando esse espaço e apreciando a comida. E comendo, tipo, na medida super certa, porque quando você está lá presente, você está com todos esses elementos, né? E o que ela diz, eu prezo a satisfação, e a satisfação começa na hora que eu estou preparando o meu prato, na hora que eu estou preparando o ambiente onde eu estou comendo. Então, ela também está se nutrindo desse outro campo, né? Que não apenas é o comer e sentir o gosto, mas é de toda a preparação. E isso, gente, é tão importante, porque vai te trazendo mais essa conexão, te permite sentir esse prazer que o alimento nos oferece, além só, né, do comer, e isso faz com que a gente se sinta saciada, vamos pensar assim, né? Numa quantidade e na medida certa, porque a satisfação é esse prazer que a gente tem. E a saciedade é o preenchimento do nosso estômago. Vai chegar um tanto que teu estômago já está ok. E quando você está consciente, você consegue perceber. Muitas vezes a gente come um pouco a mais porque está gostoso. Ah, porque aqui eu tô, talvez nas férias, eu tô num momento especial, mas quando a gente começa a fazer isso num automático, a gente vai comendo sem parar, sem parar, sem parar, e só para quando o prato acaba, ou quando, enfim, você vai se desconectando do teu corpo. Então, esse estado de consciência, ele te ajuda a se conectar melhor com a sua sabedoria interna. E a prática que a Ana colocou lá no começo do nosso papo da respiração vai treinando você a ter essa calma e se auto-observar. Então, por isso que ela é tão importante. Ela vem e complementa aqui. Então, a gente vai tendo esse passo a passo e vai conseguindo fazer todo esse processo. E nesse dia, a Ana teve uma refeição muito prazerosa, tranquila. Eu lembro que aquilo foi inspirador para mim, assim, ouvindo ela, porque eu me inspiro muito, né, com as pessoas que eu trabalho. A Ana, para mim, é uma inspiração dessa coragem que ela tem, ela continua, ela não desiste, vai, não, vou atrás, mesmo tendo dificuldade, porque a gente tem os desafios do sobe e desce, né? Que faz parte da nossa jornada aqui, mas ela segue, né? Segue nesse caminho e esse processo dela foi muito bonito e eu me sinto muito privilegiada em ter acompanhado o desenvolvimento dela. Então, eu fico muito feliz. Começar essa série com ela, para mim, é um presente. Muito bom. E para a gente encerrar aqui, Ana, me conta assim, como que você hoje se vê para fazer talvez um fechamento, mesmo que você já falou muito mais nesse sentido, mas como que era a sua relação antes com a comida e hoje? Como que o que que você vê de mais diferente? É assim, quando eu comecei esta situação, ao fim de algum tempo, temos iniciado todo este processo.
O meu cunhado perguntou-me assim: isso que tu andas a fazer, isso resume-se a quê? E eu pensei, disse: o que é que eu lhes vou dizer? Eu disse: olha, isto resume-se a estar no presente consciente, a estar consciente no presente. E ele ficou a pensar naquilo e hoje eles admitem que realmente quem come à mesa comigo e quem me vê e a minha relação que eu tenho com o comer hoje em dia percebe que é completamente diferente. E Uhum, hoje eu percebo que eu lhe dei a resposta certa. Portanto, eu era uma pessoa e eu fui descobrindo isso com a Valéria. A Valéria foi-me mostrando a pouco e pouco. Ela foi descobrindo sobre mim e eu também. Todas as coisas que me faziam comer compulsivamente, com o comer emocional, é facto que é da vida corrida, mas isso toda a gente tem hoje em dia. Toda a gente anda no automático, toda a gente anda a correr, toda a gente anda à pressa. E eu fui descobrindo aqueles impulsos alimentares, fui descobrindo o stress. Houve um dia que a Belém me disse assim: eu já sei o que é que você tem. Ela você tem stress. Eu assim, ok, tenho stress. Mas o stress, como ela me disse, o stress não vai mudar. A minha vida não vai mudar. A minha relação profissional não vai mudar. Portanto, tem que ser outras coisas a mudar. E o que mudou foi realmente eu ter consciência de tudo isso. E de saber que por estar a comer compulsivamente, emocionalmente, todas essas coisas que eu fazia, só me estava a prejudicar e não me estava a trazer nenhum benefício. Hoje eu sou uma pessoa completamente controlada com a alimentação. uhum, É como já lhe disse, passo de vencer os ditos lanches. uhum, Não passo a manhã inteira nem a tarde inteira a pensar vou comer. Quando tenho uma situação de stress, a primeira coisa que penso não é comer, é parar, como você me ensinou, respirar, ficar quieta e esperar que aquilo passe para conseguir tomar uma decisão com a cabeça e não com o estômago. uhum, Portanto, uhum, eu paro, penso e fico ali quietinha à espera que isto tudo passe e a seguir vou fazer aquilo que tenho a fazer e tomar as decisões que tenho a tomar sem ter que comer. uhum, Hoje eu como os alimentos que sei que me fazem bem. O que a Valéria aí disse é mais que verdade, nós acho que ainda não falámos bem sobre isso, mas é mais uhum, que verdade que eu sinto nutrida, como os alimentos compõem o meu prato de maneira, tendo atenção à proteína, a tudo isso, compõe o meu prato de maneira a me sentir bem durante as próximas horas, a sentir-me alimentada, a não precisar de comer daí a 2 horas ou três, como me acontecia, não é? Que uhum. eu, passado 2 horas, eu dizia-lhe, mas eu estou cheia de fome. E ele disse, não pode ser. Eu, pode, eu estou cheia de fome. Hoje não. Hoje eu passo como a refeição, como a refeição como deve de ser, não é? Não Uhum, estou cá a passar fome, nem nada disso. Alimento-me e passo o resto do dia bem disposta, sem me lembrar que a comida existe. Quando começo a ter fome outra vez é porque está na hora de comer outra vez, vem a próxima refeição e é assim sucessivamente. uhum, E, e não. E tenho realmente aqueles dias em que a Valéria falou que realmente a gente está a comer com gosto, que a comida é diferente, um aniversário, porque a comida está muito boa, seja o que for, mas não são uhum. todos os dias, é um dia. Sim, sim. O dia a seguir. E mesmo assim, nesses dias, não há aquele excesso, não há aquele descontrole. Hum, a gente come o que gosta, diferente, mas chegou àquele ponto, estamos bem, Uhum, uhum. hum, parou ali. Maravilha, muito bom. Muito bom Então ouvir tudo isso. sinto muito bem realmente com esta consciência e que saber que a mudança de hábitos realmente está a acontecer, não aconteceu, está a acontecer, Uhum, uhum. vai acontecendo e vai continuar a acontecer, Sim, porque sim. as coisas são mesmo assim. Sim, porque somos seres sempre em construção, né? A gente nunca está acabado. Então, esse Ainda processo ele bem. continua, né? E tem altos e baixos mesmo. Agora, quando a gente tem os recursos para saber lidar com esses altos e baixos, para manejar de uma forma mais consciente, a vida vai ficando um pouco mais leve, né, Ana? Eu acho que é um pouco isso. Vai, mas a É, gente não pode desesperar, a gente tem que perceber.
que isto são coisas que levam tempo, não podemos desistir, temos que ir pesquisando, ir vendo em nós o que é que precisamos de mudar, o que é que está mal. É assim, eu costumo dizer que aquilo em que a gente realmente acreditamos é a nossa verdade. E a gente tem que ter Exato. momentos em que paramos e pensamos assim, espera aí, o que é que eu quero? Qual é o caminho? O que é que realmente eu quero para mim? É assim, então vamos ver com calma, vamos ver o que é preciso mudar para chegarmos lá. E mudar cada coisa de sua vez, ir mudando. E eu de facto não sou uma pessoa de mudar assim com muita calma. É para mudar, muda-se. Mas pronto. Mas demora um bocadinho a chegar lá, demora um bocadinho a Uhum. perceber o que é para mudar. Tenho que andar ali, ver, olhar bem, sentir-me, ver o que é que não me está a fazer bem e depois, quando tenho. Ana, Sim, voltou. É que deu uma cortadinha, acho que a internet falhou. É, bem no eu tentei dizer finalzinho. para ecrã, mas depois Uhum, voltou. mas voltou. Então, eu acho que essa sua última fala aí é bem inspiradora mesmo, né? Para até mostrar para as pessoas que é esse caminho da autoobservação, ele é um caminho que precisa de calma, de paciência, de acolhimento da gente mesmo nesse processo e Essa de palavra você usava persistência. muito. E é isso Hum? mesmo, de acolhimento, é isso mesmo. De acolhimento, porque esse é o processo já diz, o próprio nome diz, né? É um processo. A gente tem insights que abrem portas, né? Puxa, percebi, como você colocou, né? Percebi o gosto desse ultraprocessado aqui, que não é nada do que eu quero continuar comendo. Então, é um insight ali, você abriu uma porta. Mas essa consciência, esse caminho, a gente é que vai trilhando. E aí você vai usar essa consciência na próxima vez que você for comer esse alimento para perceber se você realmente quer. Ou você vai descartar essa consciência e vai continuar no automático. É sempre uma escolha. Eu acho que assim, o nosso poder como humano é o poder da escolha. A escolha está na nossa mão, né? Quando você tem essa clareza, você vai escolher que caminho você quer seguir. E esse Às caminho, vezes não né, é assim precisa tão simples. consistência. Hum? Às vezes não é assim tão simples. É. É A gente tem trabalhoso, eu que. acho que é assim, não é difícil, é trabalho, dá trabalho, né? Dá trabalho, porque o automático é o play, roda sozinho. É assim que o nosso cérebro ele opera. Ele tem esse caminho, ele vai criar um circuito. Poxa, eu já fiz isso tantas vezes. Já que a Val faz isso tantas vezes, eu vou automatizar isso aqui para ela para facilitar a vida. É assim. Só que às vezes este automático, neste cenário específico, ele não está mais me ajudando. É diferente de um automático quando eu estou dirigindo um carro. Eu vou mais rápido, eu já sei esse mecanismo, eu não fico pensando em cada manobra que eu vou fazer. Agora, nessas escolhas alimentares, esse automático muitas vezes pode me estar conduzindo a caminhos que não são os melhores para mim. Então, nesse lugar, eu tenho que ter essa parada e perceber. Só que esse carrinho está correndo ali fácil, porque eu já fiz essa estrada milhões de vezes. Então, esse é o trabalho. Por isso que a gente fala não é fácil, porque é trabalhoso, requer um pouco mais de energia, né? Eu preciso gastar um pouco É mais de muito, é muito energia mais para fácil, parar e observar, né? é muito mais fácil viver no automático, obviamente. Mais Uhum. fácil a nível prático do dia a dia, porque depois acaba por ser muito pior para nós, não é? Muito mais Exatamente, prejudicial. exatamente. É isso mesmo. E Ana, antes que a gente encerre aqui, você gostaria de deixar uma mensagem ou um insight para quem está começando nessa jornada, para quem se vê nesse automático, para quem se vê aí comendo nessa coisa do impulso quando o já foi e que muitas vezes está lá perdida porque acha que é a dieta, que o controle do que vai comer que vai resolver esse processo e a gente sabe que não é bem assim, né? Eu, antes de iniciar tudo isto, eu fui a muitos dietistas, fiz muitas dietas, e nada me fazia. Eu realmente perdia peso, não é?
Mas eu não mudava a minha relação com a comida, eu não mudava a minha cabeça, a minha maneira de ver as coisas. E eu acho que é por aí que as pessoas têm que começar. As pessoas têm que começar por ter consciência da realidade delas, Uhum, começar por perceber que elas não têm que mudar a alimentação delas, elas têm que mudar primeiro a maneira de pensar, elas têm que primeiro mudar a maneira de ver o comer e de querer mudar a alimentação. Eu não posso e não funciona para mim, e acho que para se calhar 90% das pessoas, a pessoa dizer assim: eu vou me impor esta alimentação e eu vou seguir isto à risca e eu vou emagrecer. A pessoa realmente pode até conseguir fazer aquilo um mês, mas depois aquilo é insuportável durante 2, 3 meses, 6 meses. A pessoa não mudou o chip, não mudou a maneira dela de se relacionar com a alimentação, não mudou a maneira dela de pensar, de ver, de sentir o corpo dela, de ver as emoções, de ver as coisas, de sentir, e aquilo não vai funcionar, porque a pessoa vai estar contrariada a fazer aquilo, sem perceber uhum, o que é que está a fazer, sem gostar daquilo que está a fazer. E não pode ser assim, tem que ser ao contrário. Demora muito mais tempo, mas resulta, e resulta para uhum, sempre, uhum, que é a uhum, gente começar por mudar a nossa cabeça e a maneira de pensar as coisas e de ver. E depois o resto vem sozinho. O uhum. resto das mudanças vêm sozinhas. Porque é como se a gente, em vez de ser operados ao estômago, fosse operados à cabeça. Sim. Mudar primeiro a nossa cabeça, mudar a maneira de sentir, de ver as coisas, de nos consciencializarmos com a nossa realidade. E a partir daí tudo o resto vem sozinho. Não há com que a Uhum, gente se preocupar com mais nada. Que o resto uhum. acontece. Maravilha. Muito bom. Ana é Não, mas realmente é uma verdade, eu inspiração, sinto né? Nossa, foi isso muito bom ficar contigo. aqui te ouvindo e passar isso para as pessoas, né? Que passam muitas vezes por um sofrimento. Essa relação hoje com a É alimentação sofrido, é é muito sofrido. sofrido, é muito sofrido Você sabe, eu sei, e as pessoas que estão nos a ouvir sabem que é uma situação muito complicada. Uhum, E as pessoas às vezes dizem, a pessoa é forte porque quer, come porque quer. Não é assim. uhum. As pessoas Não. sofrem porque são assim, não é bom, ninguém gosta, ninguém se sente bem, não adianta porque. E hoje, mesmo que uma pessoa tenha uma relação boa com a comida, não significa que seja magro, seja forte, seja aquilo que Sim. for. Uhum, Desde que a pessoa se sinta bem, tenha uma alimentação saudável, e tenha as práticas necessárias do dia a dia para se sentir bem, para se sentir com energia, com vontade de viver, está tudo bem. uhum, uhum. É isso mesmo. Exatamente. É isso, e é um aprendizado constante. A prática da atenção plena, né, esse estado de observador consciente que a gente tem, ele está disponível para a gente a qualquer momento, né? É E só essa praticar. surpresa que a gente tem com os alimentos, que gosta, ou mesmo que não goste, ou Hum, descobrir novos sabores, e pode ser muito divertido também. E nos É, ajuda a celebrar a tempo preto. vida, né? Eu também não acreditava nisso. Eu não conseguia comer um bocadinho de chocolate daquele de, vá, 80%, 90% de cacau. É impensável. Para mim era chocolate de leite, não é? E hoje eu só tenho chocolate desse em casa e é aquilo que como sobremesa após as refeições é um quadradinho desse chocolate, porque adoro chocolate, como você Uhum, sabe. uhum, uhum. E aprendi a gostar desse chocolate e hoje não sou capaz de comer chocolate de leite e é esse chocolate que eu como todos os dias e é maravilhoso, não é? E te gera satisfação, né? E você consegue se Sim. conectar. E aí não é a quantidade, é a sua conexão que faz, né? E, Esse prazer tá aí. e aí repara-se a diferença, porque eu se comer antes comia um quadrado de chocolate de leite e eu não comia um quadrado, eu comia a tablete. E Uhum, hoje eu como um quadrado de chocolate deste de cacau e eu uhum. fico bem. Fico completamente bem, não me apetece mais nada e está ótimo. É Maravilha, muito maravilha. diferente. É muito diferente. É. E é um processo que a gente pode vivenciar. A gente tem que ter a intenção de querer mudar, a intenção de estar ali presente para a gente. E esse estado de presença, como a Ana colocou, ele vai te ajudar muito nesse cenário alimentar, mas também ele te ajuda na vida, né? A se conectar também com coisas que são importantes para você, de se perceber, de fazer essas pausas conscientes, de saber lidar com o estresse de maneiras que não só com o uso da alimentação. Então,
é um aprendizado que a gente só precisa, na verdade, se lembrar, porque a nossa essência humana já é assim. Mas com tantas atividades que o nosso mundo moderno nos coloca, tantas distrações, a gente se perdeu, né? Então, é um caminho de volta para casa. Eu vejo muito isso, né? A gente volta de novo para nossa essência e as coisas fluem, como bem a Ana colocou. Então, a gente vai agora chegando aqui ao final dessa nossa conversa. Eu quero agradecer muito a Ana estar aqui comigo, de Eu é que compartilhar agradeço todos esses muito. aprendizados, o ensinamento dela, essa inspiração que ela passa para gente, dessa continuidade, da coragem de estar aí fazendo as coisas acontecerem. Então, só posso te agradecer muito. Eu é que agradeço. Eu vou deixar aqui também no canal a prática da respiração, que a Ana trouxe bem no começo, para que vocês também possam vivenciar essa experiência de praticar. Se esse papo aqui te ajudou e você quiser continuar, ou começar uma jornada de consciência alimentar, eu vou convidar você para se inscrever num grupo que eu tenho do WhatsApp. É um grupo que vai começar agora. É um grupo que é para a gente sair do automático e ancorar a presença. Ele vai chamar Seja Simples, sua dose de presença. Então, nesse grupo, eu vou passar uma vez por semana três microatividades, como a Ana colocou, essa consistência que é importante, né? Então, as microatividades que a gente pode fazer no dia a dia para ancorar a presença. Três atividades, duas inspirações, uma reflexão e um bônus de meditação. Isso tudo é gratuito, você pode se inscrever aqui embaixo no link que eu vou deixar disponível. Também vai ter um link para os meus atendimentos e grupos de prática, então você também fica à vontade. E na semana que vem a gente vai ter um novo episódio de transformações reais no cenário da cirurgia bariátrica e mindfulness. Então, espero vocês lá. E se vocês gostaram, deixa o like aqui e também compartilha com aquelas pessoas que possam se inspirar e nessa história maravilhosa da Ana. Então é isso, gente. Um beijo grande para todo mundo, um beijo especial para você, Ana, e mais uma vez muito obrigada pela sua participação aqui, que começou muito bem. Beijinho. Beijo.